Olá, olá! Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso café pedagógico. Hoje o dia é cappuccino. O nosso tema foi escolhido bem no comecinho da semana, que foi conversando sobre a síndrome de Down. Nesse dia 21 que passou, a gente estava comemorando o dia, mundial da síndrome de Down. E o pessoal votou, colocou esse tema como sendo uma sugestão para o nosso café. Então, atendendo a pedidos, sejam então muito bem-vindos ao nosso Conversando sobre a Síndrome de Down. Você, professor, pai, está aqui assistindo a live, conhece alguém que é portador da Síndrome de Down? Se sim, coloca aí, sim, conheço, tem um primo, tem um familiar, tem um amiguinho, né? Vai ser muito gostoso poder conversar com vocês sobre esse assunto. Aproveito para vocês fazerem neste momento inicial, convidar aí amigos para participar da nossa live. Bom dia! Isso, manda coraçãozinho, manda oizinho, manda abana a mãozinha. Vai ser muito legal estar aqui com vocês. Tô aqui ajeitando o meu mouse que ele decidiu não querer funcionar. Ah, agora ele voltou. Pra gente começar a falar, da síndrome de Down, vou entrar um pouquinho na parte biológica. Então, o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma doença cromossômica, causada pelo cromossomo 21 a mais. Então, de um jeito mais simples, nós somos formados por 46 cromossomos, 23 pares. Então, a gente dá número para cada um desses parzinhos. Então, parzinho número 1, parzinho número 2, parzinho número 3, parzinho número 4, 5, 6, 7. 8. Quando chega no parzinho número 21, ao invés de ser um parzinho, vai ser um trio. E aí, a pessoa, ao invés de ter os seus 46 cromossomos, ela vai ter 47. É um cromossomo a mais no número, 21. E esse cromossomo a mais, ele vai resultar a deficiência intelectual e algumas anomalias físicas, tá? Então, é uma cópia extra do cromossomo 21. E eu vou falar algumas características externas de uma pessoa portadora da síndrome de Down e depois algumas coisas internas e a gente vai entrar na parte pedagógica do nosso café, tá? Então, cabelo bem lisinho e fino, olhinho mais puxadinho, a orelhinha pequena, mais localizada, abaixo aqui da linha dos olhos, uma boca mais encurvadinha, tem menos dentes dentro da boca, Não vai ter fora, né, professora? Pode estar sempre colocando a linguinha para fora, assim, E aí você vai ensinar através de vários estímulos para tentar manter essa linguinha dentro da boca. É uma característica que marca as nossas mãozinhas, tem esses riscos. Então a gente tem normalmente essas 3 linhas na palma das nossas mãos e ele vai ter uma dobrinha única na mão. Os pezinhos, os dedinhos, vai ter uma separação bem visível entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Então o dedão e o segundo dedo do pé é bem separado. O narizinho é pequenininho, achatado. A cabecinha é mais achatada na parte de trás. O pescoço vai ter uma gordurinha aqui na nuca. O tônus muscular é bem comprometido, então a musculatura é mais mole, que a gente chama de hipotonia. E, em geral, as crianças com a síndrome de Down, elas são menores em tamanho. O seu desenvolvimento, então, o crescimento é um pouquinho mais demorado. Então, ele vai ser sempre menor em relação aos amiguinhos da mesma turma. Internamente, o sistema respiratório, cardiovascular, eles estão mais sensíveis, mais propensos a ter doenças. Então a gente fala, doenças, complicações respiratórias, cardiopatias.
estão relacionadas com essas crianças que têm, né, a síndrome de Down. Eu tenho duas amigas, né, que postam muitas coisas aqui no Instagram, falando sobre isso. Vou ver se eu consigo marcar um dia pra gente fazer um bate-papo, para vocês entenderem a realidade, né, do que é ter uma criança, como é ter uma criança com síndrome de Down, os desafios que uma mãe passa, né, e tem que lutar por seu filho, como que é essa vida escolar. Então eu vou ver se eu consigo ajeitar essa live pra gente conversar sobre isso um pouquinho mais a fundo. E o desenvolvimento mental é mais lento, certo? Do que as crianças da idade dele. Então a ideia do nosso café hoje é eu passar para vocês algumas dicas para potencializar a aprendizagem de uma criança com síndrome de Down. Então, como eu já falei, as crianças com síndrome de Down, elas têm dificuldade de aprendizagem, porque elas vão ter uma deficiência intelectual. Elas vão ter mais dificuldade para memorizar, elas vão ter mais dificuldade para ter um raciocínio lógico, elas vão ter dificuldade na linguagem, na motricidade, na socialização e também na autonomia. E é claro, elas necessitam de um apoio diferenciado no processo de aprendizagem. Existe uma cartilha de treinamento de habilidades cotidianas na deficiência intelectual. Essa cartilha, ela é sensacional. O nome da cartilha é Cartilha de Aprendizagem A a Z. Deficiência intelectual. Ela é da Pearson Clinical Brasil, tá? Então, digita lá, eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo de hoje, essa cartilha. Você consegue encontrar o PDF dela para você baixar, para você conhecer um pouquinho mais, porque é uma forma de você entender como você pode treinar as habilidades cotidianas dessa criança e saber, né, ter essa habilidade, possuir habilidade cotidiana é justamente dar autonomia para a criança, fornecer autonomia para a criança, e podemos muito ajudar, né, essas crianças. O suporte oferecido para uma criança com síndrome de Down tem que ser de forma individualizada. Ou seja, cada criança vai ter um perfil, tá? De potencialidade, de dificuldade cognitiva e comportamental. Por isso, você, professor, você, educador, precisa conversar sim com a família, entender sobre esse desenvolvimento da criança, né, para que você consiga montar e escolher as melhores estratégias para poder estimulá-lo. Então, essa conversa com a família, esse conhecer o aluno é fundamental. E tem gente que fica angustiado nesse comecinho de ano, porque às vezes a família não vai até a escola para conversar. Os horários que a família pode não são os mesmos horários que o professor, então às vezes vai precisar da mediação da coordenadora. Aí, né, tem que esperar a coordenadora fazer esse agendamento, a direção, e para poder conversar. E você fala, meu Deus, nós já estamos acabando o mês de março e eu ainda não sei como trabalhar com essa criança. Calma, certo? Você pode ir fazendo poucas coisinhas, pequenas coisas no seu dia a dia, que eu vou falar hoje, que vai te ajudar muito a estimular essa criança com síndrome de Down, mesmo você não conseguindo ter todo esse acesso aos profissionais que trabalham já com essa criança antes dela vir para você, acesso aos documentos dos outros professores, acesso aos familiares. Então você pode, não precisa ficar parado, estagnado, né, esperando ter essa conversa. Você pode sim fazer algumas coisas para estimular esta criança dentro da sua sala de aula. Então, 4 dicas eu vou dar para vocês nessa ideia do geral, que vai ser muito bom, independente dessa conversa acontecer hoje é sábado, acontecer essa semana ou acontecer nos próximos meses. Use sempre recurso físico visual, material visual, tá? E isso não vai ajudar só a criança com a síndrome de Down, vai ajudar todo mundo. Criança adora recursos, crianças, adolescentes, adultos, certo? É muito melhor a gente ter materiais para mostrar, né, visualmente, painéis, descrição,
do que simplesmente ficar ouvindo, imaginando acontecer. Então, faça uso. Isso não vai facilitar só o síndrome de Down, mas vai facilitar todo mundo, a aprendizagem de todo mundo, tá? Então, use e abuse de recursos concretos. Evite o abstrato, né? Então, não evite. De vez em quando tem que estimular os outros alunos, tá? Mas use muito mais os recursos concretos. Ou se você for fazer o abstrato, estimula os demais alunos da classe nesse abstrato, dá um tempinho, e depois você traz o recurso concreto para que o portador da síndrome de Down consiga, tá? Use palavras sempre simples, claras. Não fica querendo falar chiquetoso, não. Fala mais simples. Essa linguagem todo mundo vai compreender. Não, né? Não é uma coisa assim que você tá dando uma palestra, né? Para pessoas de poder cognitivo, aquisitivo. Não. Você tá falando com seus alunos. Você pode usar algumas linguagens um pouquinho mais rebuscadas, para eles terem vocabulário mais bonitinho, né? Com palavras não tão comuns, sim. Mas quando for algo muito importante, que você quer que todo mundo compreenda, um assunto super, importante para aquele momento, use palavras simples. Seja bem claro, seja bem objetivo, tá? Terceira dica, repita. Se você não entendeu, repita de novo. Eles têm um pouquinho de comprometimento na memorização. Então, quanto mais você repetir o conteúdo, melhor para ele. E você pode repetir de várias maneiras diferentes, tá? Então, você repete falando, da forma visual, cantando, desenhando, e você vai colocando aos pouquinhos aquela informação, tá? Na cabeça do seu aluno e na cabeça de todos. Quarta dica, fragmente o conteúdo. Faça tópicos, veja se todo mundo chegou ali. Aí vai pro próximo nível. Vai seguir como se fosse um videogame, né? Tem a primeira fase 1, fase 2, e vai dificultando. Então, fragmenta o conteúdo, ok? Para poder ficar mais fácil. Então, trabalhe um tópico de cada vez. Se você seguir essas 4 dicas, vai te dar muito mais tranquilidade para você trabalhar no dia a dia com o seu aluno com síndrome de Down. E aí, quando você tiver acesso a toda a papelada, acesso à conversa com a família, acesso a tudo que você precisa, você vai poder elaborar planos estratégicos muito melhores, né? Mas eu vou especificar mais ainda as estratégias e atividades que podem ser trabalhadas com conteúdo escolar. No processo de alfabetização, se você é um professor alfabetizador, né, que está aí com uma turminha e nessa sua sala tem uma criança com síndrome de Down, você provavelmente deve estar já mais habituado a trabalhar o método fônico, que é o método da associação do som e letra. Esse é um dos métodos mais famosos na atualidade, o pessoal tem falado muito sobre ele, porque é o que mais tem dado resultados no aprendizado da leitura, né, na aquisição dessa parte tão maravilhosa que é aprender a ler e a escrever. Então, se você faz uso do método fônico, você pode continuar usando sim, mas as crianças que têm, né, a síndrome de Down, elas vão ter dificuldade devido ao seu déficit de linguagem. Então, o que você vai poder fazer, professor alfabetizador? Você vai poder trabalhar com o visual. Porque a criança que tem a síndrome de Down, ela tem uma capacidade muito maior para visualizar e compreender. Lembra que eu falei, né, das dicas? Use material, visual. O visual, então explore essa memória visual da criança com síndrome de Down, tá? Porque ela vai se beneficiar dessa estratégia para alfabetização. E aí, começa trabalhando com a palavra inteira, que a gente fala que é o método global, com a palavra inteira para a criança. E aí, né, então começa com palavras-chave, e aos pouquinhos ela vai começar a entender como que é esse processo.
Então você pode usar o método fônico na sua sala com as crianças, tentar estimular a sua criança com déficit, com a síndrome de Down, mas o método fônico para ele vai ser um pouco mais trabalhoso, justamente pelo déficit de linguagem dele. Então você vai precisar sim usar um método global. Você vai precisar usar as palavras inteiras para a alfabetização dele, ok? Usar palavras-chave. Então pesquisa mais sobre esse método para você estimular essa criança, para que ele consiga adquirir, né, a leitura. E a escrita? Como que a gente pode estimular a escrita de uma criança, né, que tem a síndrome de Down? Eles possuem hipotonia muscular, como eu falei bem no comecinho da live. O que é essa hipotonia? Uma flacidez, uma molezinha nos braços, nas pernas, na musculatura da face. E porque eles têm essa hipotonia, eles vão ter mais dificuldade para apreensão correta do lápis. Então você pode facilitar isso. Como? Então você vai pedir para que a família providencie um material adequado para essa parte da escrita. Lápis grossos, tá? Aqueles jumbo, sabe? Lápis jumbo, para que ele tenha mais facilidade para segurar o lápis. Existem adaptadores para dedos de criança. Existe a dica de você pegar uma bolinha de algodão, colocar na palma da mão, pedir para a criança ficar segurando a bolinha e segurar o lápis, para que você auxilie essa criança a pegar o lápis da forma correta. E na hora que ela começar a fazer os movimentos para poder criar os traçados, sempre, né, oriente com desenhos maiores, traçados maiores. Então, vamos começar o traçado. Primeiro, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Depois, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Depois, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Depois, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Eu acho que tá espelhado aqui, né, gente? Mas eu tô fazendo no meu sentido. Sabe, não fiz um quadrado aqui? Mas você vai estimular o traçado. Primeiro, depois. Deu o quadrado? Ok, agora vamos estimular o traçado na diagonal. Né? Então faz de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Na diagonal, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Ok, tá ok esses traçados retos? Vamos fazer bolinhas. Bolinha, 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 bolinha. Gente, não vai me fazer ela fazer a letra A no primeiro dia de aula. Ok? Estimula o traçado. O traçado é bom, hein? Então, faz bonitinho, vai estimulando, tá? E aí, quando você for fazer a letra A, olha que legal, diagonal, ele já vai ter facilidade, certo? Então, a ideia é você usar materiais que facilitem a prensa correta do lápis, né? Então, ele vai ter que pegar o lápis certinho e depois estimular o movimento. E sempre usando letras bem grandes quando você for propor, né? Para que ele copie. E no ensino matemático? Ensinar, né? Matemática, claro, dá certíssimo. Apoio visual, minha gente, usa apoio visual, materiaizinhos concretos, tá? Sempre tenta contextualizar a vida diária da criança. Usa relógio, os números que estão no relógio. Você pode usar também um relógio, quando a criança é mais velha, né? Usar os números romanos, né? Os algarismos romanos. Gente, coloca no dia a dia dela. Uso do dinheiro. Monta lá uma vendinha. Isso é para todas as crianças. Não é só para o síndrome de Down, né? Então, vamos aprender a usar o dinheiro. Isso vai ser tão importante para a vida dela. E ela vê a mamãe indo no mercado, vê a mamãe usando o dinheiro. Hoje tá na hora, a época do Pix, do cartão. Gente, mas a gente tem que entender, né? Como contar, como juntar, como, né? Quanto que tá dando, quanto que tá sobrando. Então, usa esse material concreto com eles, tá? Ele vai sempre ter dificuldade para problemas abstratos. Então, como eu já disse, você pode usar para estimular toda a sua turma, sim, o abstrato. Enquanto as crianças estão pensando nesse abstrato, você pode se aproximar da criança com síndrome de Down
mostrar a forma de pensar usando objetos concretos, certo? E depois, para fechar a ideia com a turma toda, usa novamente os materiais concretos. Que aí todo mundo vai conseguir caminhar junto. Aí chega a me arrepiar quando falo que vai caminhar junto. Trabalhar a diferença na escola é um grande desafio. Requer capacitação teórica, requer prática. E principalmente um olhar diferenciado sobre a criança. Que você consiga, nessas suas práticas, contornar as dificuldades dela. Que você consiga, dentro das suas práticas, potencializar o que ela tem de melhor. Então, você vê que ela tem uma dificuldade, tá? Vai tentando estimular para diminuir essa dificuldade, mas não fica só nisso. Pensa que ela pode muito e que ela tem coisas boas ali, né, que já são pontos fortes, e realça isso para que a autoestima da criança não se perca. Não posso esquecer que você, professor, precisa auxiliar os outros coleguinhas a como entender uma criança com síndrome de Down. E não é só uma criança com síndrome de Down, qualquer criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, é papel do professor explicar para a turma como que vai ser o seu trabalho. Para que eles não julguem, para que eles não falem, ele está sendo diferente. E por que está sendo diferente? Eu também quero fazer a atividade dele, porque a dele é mais fácil. Entende? A criança não precisa ouvir isso, e a outra criança não precisa sentir essa vontade de fazer o do outro. Por isso que é preciso conversar. E eu tenho uma sugestão muito bacana de um livro infantil. Esse livro infantil, ele foi criado por uma portadora de síndrome de Down. O nome dela é Débora Seabra. E ela lançou esse livro com fábulas infantis que tem a inclusão como um paninho de fundo. Ela usa animaizinhos da fazenda, eles são os protagonistas da história. E as crianças vão começar a entender o que é essa inclusão. Porque incluir, gente, começa com conhecer. A gente precisa conhecer. A gente precisa entender, compreender. Então, quando a gente recebe lá a lista do nome dos alunos, você sabe o nome de todo mundo. Nossa, esses aqui são os meus alunos. Aí você vai conhecer os seus alunos. E nesse conhecer os seus alunos, você fala, esse aqui, né, tem a síndrome de Down, esse aqui tem a dislexia, esse aqui. E se você ainda não tem, né, todo esse registro, você vai começar a perceber que existe algumas dificuldades na sala, você vai ter algumas suspeitas, e você vai trabalhando com a turma de forma geral, porque você não fecha diagnóstico, professor, tá? Você precisa que alguém, né, venha te avisar, mas você, com a tua experiência, você já vai percebendo. E você vai pensando quais são as melhores estratégias. E se você perceber que tem uma criança que está ficando com a autoestima baixa, porque os outros estão percebendo que ela não está tendo um rendimento, pensa uma forma, programa um jeito de destacar aquilo que essa criança tem de bom, para que os outros também vejam que eles também têm coisas boas e que todo mundo tem dificuldade. Uns tem mais em umas coisas, outros têm em outras. Então, assim, sempre trabalha essa questão do entender, do compreender, né, do conhecer, da empatia. As crianças, elas aprendem com a gente, dentro de casa e na escola. Quando uma escola recebe crianças, era um dos temas que a pessoa colocou, né, para falar da inclusão. Uma criança, para fazer a inclusão, a gente tem extremos. Famílias que se sentem privilegiadas por seus filhos terem a oportunidade de receber uma criança especial, porque essa criança vai contribuir para o desenvolvimento do filho dela também. Mas nós temos também o outro extremo, que é de famílias que pensam que aquela criança que vai ser incluída só vai trazer prejuízo, que vai atrapalhar o andamento da classe, vai atrapalhar o rendimento. E eu volto aqui e eu falo,
falei isso já para os alunos meus maiores, que a gente achava que uma sala talvez muito agitada, barulhenta, era um problema para a aprendizagem. E quando a gente foi todo mundo para casa e ter aula em casa, a gente viu que cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua dificuldade de ter essa concentração, tem a sua dificuldade de se organizar de forma de um todo para os estudos. E que depende da gente, de cada indivíduo, buscar o estudo. Então, não é a classe é o social, né? O social, o professor tá ali, é aprender a lidar com os conflitos e tal. Mas essa questão do aprendizado, se você acha, pai, que o seu filho, tendo uma criança que vai ser incluída, né, na sala dele, vai atrapalhar o seu filho, ensina para o seu filho que depende dele estudar, depende dele e não do amiguinho que está sendo incluído na sala. E ensina o seu filho a amar, respeitar, a querer ajudar. E o professor tem esse papel também na sala de aula. A gente tem que abrir o olho, porque às vezes em casa a criança não teve essa estruturação. Então, a inclusão, gente, de crianças com necessidades especiais é lei. Ela é praticada no Brasil e no mundo. Essa lei visa promover educação para todos. Sim, é um desafio. É um desafio para todos nós. É desafio para os familiares. É desafio para os professores. É desafio para os profissionais da saúde. Pois muitas vezes a gente não tem o apoio, a gente não tem a preparação adequada. Você já se sentiu incapaz de resolver alguma coisa na sua sala de aula porque você não tem preparação? Eu já me senti. E foi por isso que eu fui atrás de aprender um monte de coisa, porque eu sentia a necessidade de não aprender apenas, de passar apenas o meu conteúdo do jeito que eu tinha aprendido na faculdade, do jeito que a maioria entende. Eu sentia a necessidade que eu precisava atingir todo mundo, né? E aí, né, nessa necessidade, eu fui estudar mais e depois, com essa questão do digital, eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas. E assim, com as lives, com os meus posts, eu tenho recebido, assim, comentários de muitas pessoas que estão usando, estão aplicando e que tá gostando, que tá dando certo. Pra mim, tá sendo maravilhosa essa experiência. Então, a gente pode aprender muito se a gente colocar em prática a inclusão. Porque na teoria, né, tudo muito bonitinho, redondinho, mas é na prática que a gente vai aprender mais. A inclusão na escola ensina a importância de considerar cada aluno. Cada aluno. Não é só como da necessidade especial, não são só os que têm dificuldade de aprendizagem, não são só os que têm transtorno de aprendizagem. Cada aluno. A gente vai estar considerando as habilidades das crianças. A gente vai estar vendo as dificuldades da criança. E a gente vai estar fazendo o nosso planejamento pedagógico. Temos sim que planejar para executar, professor. Não é chegar na sala de aula e falar, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Que página a gente parou? Não. Temos que planejar. Não existe uma única receita de bolo. Existem várias. Assim como não existe uma única receita para ensinar todo mundo. Então, quando você for trabalhar, pense em muitas estratégias. Explore e veja os resultados. E você vai aos pouquinhos entendendo, trabalhando, estimulando e, claro, gente, a realização, a satisfação de ver uma criança aprendendo não tem preço. Por isso a gente precisa conhecer, sim, todas as dificuldades, os transtornos, as síndromes. E hoje o tema, né, a síndrome de Down. Assim vai ficar mais fácil a gente receber uma criança, receber a família na escola. Assim vai ficar mais fácil a gente adaptar
as estratégias de ensino. Se você gostou dessa live, escreve aqui, gostei, compartilha, passa para todo mundo que você conhece. Nós precisamos aprender sobre a síndrome de Down e nós precisamos aprender a importância sobre a inclusão na sala de aula, a inclusão no ambiente de trabalho, a inclusão dessas crianças, desses jovens, desses adultos. Eles podem muito e a gente está aqui para dar esse apoio. Um grande beijo para todos vocês. Ótimo sábado. Até o nosso próximo Café Pedagógico. E aguardo sugestões de temas. Tchau, tchau.